igreja, que somos, que viemos para ouvir a voz do nosso pastor. Filipenses 4. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar um ego caído na sombra do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história, se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a solidão da angústia mudou sua estrada, você faz de tudo, tudo e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir, ele está aqui. Pode chorar, ele vai consolar. Ele entende teu canto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos pelo sangue, pelo nome de Jesus, para nos ajudar nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades que temos enfrentado. Sozinhos nós não podemos conseguir. Nos dá graça, Senhor, para passarmos por todos os processos, por todas as lutas que o nosso adversário tem tentado trazer contra nós e contra a nossa casa. Fala conosco, Senhor, vem blindando a nossa mente, que a gente não saia daqui da mesma forma que entramos, que o poder da Tua palavra nos alcance e transforme a nossa história, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses 4:1 diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos amados, quem tem muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa assim, meus amados, permaneçam deste modo firme no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é irresponsável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O apóstolo Paulo estava falando acerca da trajetória dele nessa terra chamada Filipos, um lugar onde ele viveu por muitos anos pregando o Evangelho e servindo ao Senhor. Mas ele não estava só, ele tinha uma equipe de trabalho que junto com ele estava unânime no mesmo propósito, na mesma vontade de servir ao Senhor. E ele se alegrava porque ele via o amor que eles tinham pela obra do Senhor. Eles não faziam nada de qualquer jeito, de qualquer maneira, eles se dedicavam de todo o coração. Nesse momento que Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava na prisão. Ele sabia que ele estava para morrer. Ele
que sabia que o tempo dele estava chegando, mas ele não deixou que nada o detesse, não deixou que nada impedisse ele de falar aquelas pessoas o que elas precisavam ouvir: motivação, incentivo, repreensão, elogios, para que eles pudessem se firmar naquilo para o qual o Senhor os chamou. E Paulo estava falando para eles: eu me alegro com vocês, porque vocês estão comigo, vocês estão nessa jornada, pregando o Evangelho. Mas ele relata aqui que duas pessoas estavam junto com ele, né? Duas mulheres, e que para esse amigo era para ele dar forças para ela poder continuar. Quando nós fazemos uma aliança, irmão, seja ela uma família, seja ela no ministério, seja ela no local de trabalho, é importante que essa aliança fique firmada. Por quê? Porque quando um está fraco, o outro está forte, e assim um ajuda o outro. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos: firmar alianças, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Paulo tinha firmado uma aliança com esse povo, e ele deu as diretrizes para esse povo. Tudo que vocês querem, peçam a Deus, com orações e súplicas, já com ação de graça. Mas no final ele deu uma palavra: mas uma coisa eu peço para vocês, que vocês pensem coisas boas, porque o nosso adversário vai trabalhar na nossa mente para a gente só pensar coisa ruim. E quando a gente começa a pensar coisas ruins, ela vai descer para o nosso corpo e ela vai adoecer o nosso corpo. Quantas pessoas hoje vivem em cadeias porque a sua mente começou a aprisionar a sua vida pelos seus pensamentos, por aquilo que o nosso adversário coloca na mente, e a pessoa, ao invés de pensar naquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, a pessoa achou de pensar naquilo que é negativo, naquilo que acusa, naquilo que aprisiona. E o Senhor está dizendo aqui para mim e para você: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Não é nessa circunstância, não é nessa situação, não é nesse problema, não é na sua vida, no seu trabalho, não é no seu casamento, é no Senhor. Porque quando a gente se alegra no Senhor, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas nós vamos estar firmados. O nosso adversário não vai nos derrubar, porque nós estamos firmados no Senhor. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento não é a nossa parada final, pelo contrário, é o lugar que nós vamos passar e vamos dar o nosso grito de vitória. Nós passamos, nós conseguimos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E é isso que Paulo estava dizendo: não se deixe deter, ore a Deus, suplique a Deus, agradeçam a Deus e pense em coisas boas. Não deixe que a mente de vocês venha sabotar aquilo que vocês já colocaram no altar do Senhor, porque é isso que o nosso adversário faz. A gente acaba de orar, a gente acaba de agradecer, a gente acaba de suplicar, aí a nossa mente vem: mas será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai responder a minha oração? Aí esse será já começa a trazer o quê? Dúvida. A dúvida começa a trazer incredulidade, e a incredulidade paralisa a mão de Deus. O que foi que Jesus disse quando ele chegou na terra dele? Ele disse: eu só não fiz mais milagre por causa da dureza do coração e da incredulidade desse povo, porque olharam para ele como Jesus, não olharam para ele como filho de Deus. Jesus era o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, e muitas vezes assim que estão olhando para Jesus: para aquele pastor, para aquele que foi crucificado, para aquele que foi ressuscitado, e só não. Ele é o poder de Deus para nos ajudar, ele é a glória manifesta do Senhor que está na terra para nos abençoar com todas as sortes de bênçãos, que não diz metade, nem 1%, nem 10%, é todas as sortes de bênçãos que Jesus veio nos abençoar. Mas uma coisa Paulo fala aqui no 16, aí mesmo no 4:16. Não é 16, é no 12. No 12, ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que ter abundância. Aprendi um segredo em toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase que nós dizemos, nós só dizemos para as coisas boas. Eu posso vencer essa guerra,
eu posso prosperar, eu posso realizar um sonho, mas ele está dizendo algo diferente aqui, Paulo. Ele aprendeu a viver os dias bons, mas ele também aprendeu a viver nos dias maus. Então ele pode todas as coisas, porque Deus está com ele nos dias maus e nos dias bons. Então Deus estando conosco em qualquer situação, nós podemos passar por qualquer dificuldade, porque Ele vai estar conosco, Ele vai nos dar a vitória. A gente pode dizer assim, mas poxa, Paulo foi um homem cheio de fé, cheio de coragem, e ele morreu pelo bem do Evangelho. Glória a Deus, irmãos, porque nós temos mártires que geraram fé, começaram uma vida de fé lá no passado, que nos alcançam até hoje. Glória a Deus, se a gente pudesse ter essa mesma capacidade de morrer por causa da nossa fé, de poder testificar até a morte, o amor que a gente tem pela palavra, o amor que a gente tem pelo Evangelho, mas não é necessário, porque hoje nós podemos falar do amor de Deus, vivos, resplandecendo a glória dele nessa terra, glorificando o nome dele nessa terra. Como ele disse no Evangelho de João, capítulo 17: Pai, glorifica o teu nome através da vida deles. Deus quer glorificar o nome dele através das nossas vidas, mas para isso nós temos que o quê? Que guardar a nossa mente, não deixar que o nosso adversário venha sabotar aquilo que Deus já disse que vai fazer. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações mais adversas. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela pastora Joyce Meyer, né? Ela tem um livro que diz assim: a mente, campo de batalha. Porque onde o inimigo vem? É na nossa mente. Ele sabota os nossos pensamentos e a nossa confiança no Senhor para nos destruir e desfazer a vontade de Deus na nossa vida. Isso só acontece se a gente assim permitir. Para a gente encerrar, leve para Ruth, livro de Ruth. Vamos ver uma aliança de alguém que fez uma aliança com alguém que não era nem da sua linhagem e nem da sua mesma fé. Ruth. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não mente, Deus que não pode mentir. A ti a honra. Ruth 1, do 1 em diante. Não, do 11 em diante. Ruth 1, do 11 em diante. Diz assim: mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo? Vocês já acham que eu tenho ainda um filho no meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que se casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que ele viesse a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo chorava em voz alta, órfã. Um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E então disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde você for, eu irei. Onde quer que pousar, eu ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus.
Onde quer que você morra, morrerei. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Muitos de nós, né, irmãos, fazemos alianças tão rasas, alianças quebradas por qualquer coisa, com muita facilidade. Mas essa moça, que já tinha perdido o marido, já tinha perdido o sogro, já tinha perdido o cunhado, ela fez uma aliança com alguém que estava precisando de ajuda, com alguém que estava precisando de um amparo, de uma mão para lhe sustentar no momento das adversidades. É isso que Deus faz, irmãos. Ele sempre vai usar uma pessoa para te ajudar no momento difícil da tua vida. Basta você crer, Ele vai levantar alguém para te ajudar nas suas adversidades, na sua dificuldade, para que você entenda que você nunca está só, que Ele sempre está com você, que Ele nunca te deixou, nunca te abandonou. Como Ele é o Espírito, Ele precisa de um corpo para se manifestar. E assim aconteceu na vida de Noemi. Ruth era uma pessoa improvável, alguém que poderia abandonar rapidinho a sua sogra, deixar ela velha, sem marido, sem filho, à mercê da vida. Mas o que ela fez? Não, aonde tu for eu vou, o que tu fizeres eu farei, aonde tu dormires eu dormirei, o Deus que tu servir eu servirei, e aonde tu morreres eu morrerei. Já pensou, irmão, que aliança é essa? Que ajuda é essa num momento tão improvável, onde todo mundo está fugindo do barco, onde a cara está pegando fogo, está todo mundo pegando a sua parte e indo embora? Mas Deus vai levantar alguém para estar com você nesse momento de dor e sofrimento, nesse momento de luta, de dificuldade. Deus sempre levanta alguém para nos dar as mãos de novo, para que a gente entender que a gente não está só. Principalmente alguém que vem cheio do Espírito Santo, para nos dar o conselho certo, para nos ajudar no momento certo, para nos dar a força no momento exato, quando a gente já não tem mais força. Creia nisso. Deus ama você. Deus não aceita os nossos pecados, mas a nós Ele ama muito. Tanto ama que Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. O amor dele é tão grande que Ele viveu 33 anos sem o seu filho amado com Ele, e enviou para esta terra de pecadores, pessoas falsas, mentirosas, assassinas, adúlteras, fornicadores, rebeldes, desobedientes. Ele ficou 33 anos sem o seu filho amado, por causa de você, por causa de mim. Será que Ele não vai mudar essa história? Será que Ele não vai mudar esse decreto? Vai. É vida financeira? Espere, Ele vai prosperar você, mas você tem que fazer aquilo que Ele tem te ensinado, porque Deus só vela pela sua palavra. Ele não vai fazer nada contra a palavra dele, nada. Se você está esperando uma restauração de acordo com a palavra dele, espere, porque Ele é fiel. Se Ele prometeu alguma coisa ao seu coração que vai fazer, aguarde. Não deixe que nada tire a sua fé, roube a sua fé. Você vai ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus. Abraão levou 25 anos para ver a glória dele se manifestar. E se manifestou, a glória de Deus se manifestou na vida de Abraão. E é o nosso pai na fé. Por que a gente quer tudo para amanhã? Ou para hoje? Ou para ontem? Tem tempo. Não que Deus precise de tempo, mas Ele precisa transformar o nosso coração, para que quando o nosso milagre chegar, a gente não coloque Ele no lugar de Deus e a gente se esqueça daquele que trouxe o milagre para nós. Deus vai fazer na sua vida, como disse Paulo, ore, clame, agradeça, porque Deus vai mudar a sua história. Vamos ver de novo Filipenses? Só essa parte da oração, que é isso que nós vamos fazer agora, essa oração que Paulo nos ensinou aqui. Filipenses 4. E começa a usar essa ferramenta
forma de orar que Paulo ensinou aqui para os nossos irmãos, lá em Filipenses. Vamos no 4 em diante. Alegre-se sempre no Senhor. Eu disse uma vez, 2 vezes, ele disse sempre. Outra vez digo, de novo ele diz, alegre-se. Por que ele está dizendo isso, irmão? Porque o nosso aniversário vai tentar nos entristecer. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Que é moderação? É pessoa tranquila, pessoa equilibrada, pessoa centrada. Perto está o Senhor está perto de mim e de você. Olha aqui pedindo vocês, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Como Paulo disse, como disse Ruth para Noemi, Tu és o nosso Deus, a Ti queremos seguir, a Ti queremos, Pai, cultuar, agradecer e adorar. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Nós vamos agora colocar diante de Ti as nossas preocupações, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, tudo aquilo que tem trazido intranquilidade para nós. Nós queremos colocar diante de Ti. É a saúde, é a vida financeira, é a vida familiar, é a vida profissional. Não sei, meu Pai, mas nós vamos colocar diante de Ti, como disse Paulo, com súplicas. Nós vamos suplicar. Entra com providência nessas causas. Transforma o que nós não podemos transformar. Muda o que nós não podemos mudar. Faz a Tua obra, Senhor. Nós estamos clamando, nós estamos suplicando a Ti. O único Deus e Senhor das nossas vidas. É a Ti que confiamos, é a Ti que declaramos, é a Ti que pedimos, ó Pai. Nós vamos ver a manifestação da Tua glória. Nós vamos ver essa paz que excede o entendimento, guardar nossa mente e nosso coração, para que o nosso adversário não venha tirar de nós a tranquilidade, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nós cremos no Deus impossível. Nós cremos que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que entrou naquela panela de fogo ardente, o mesmo Deus que entrou naquela cova como leão, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está ouvindo as nossas orações, é o mesmo Deus que vai nos ajudar. Por isso nós estamos suplicando a Ti, ó Pai. Vem em nosso socorro, vem em nosso favor. Opera na nossa casa, na nossa família, a transformação que nós precisamos. Nós colocamos diante de Ti a nossa casa, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. Oh Pai querido, Pai amado, vai curando, vai sarando, vai transformando, vai libertando as nossas casas, nossas famílias, Deus. Entra com providência nessas causas que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível, Senhor. Não é impossível para Ti. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Por isso nós vamos nos alegrar em Ti, nós vamos nos alegrar em Ti, nós vamos confiar em Ti, nós vamos descansar em Ti, nós vamos pensar naquilo que é agradável, naquilo que é puro, naquilo que é bom. A nossa mente não será sabotada, a nossa mente não será bombardeada pela incredulidade, pela dúvida, pela ansiedade. Nós vamos guardar a nossa mente, o nosso coração nessa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, que a paz que excede todo entendimento vai nos guardar e nos proteger em Cristo Jesus. Por isso, Pai, diante da Tua doce presença, nós lançamos aos Teus pés as nossas preocupações. Eu não sei o que os meus irmãos estão precisando, eu não sei o que essa pessoa que vai ver essa gravação está precisando, mas o Senhor sabe. E o Senhor me trouxe hoje aqui para falar sobre isso, Pai, para dizer: lança aos meus pés todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, que eu cuido de vocês, que eu vou fazer acontecer na vida de vocês. Se tão somente vocês crerem, eu vou realizar
as maravilhas, os milagres e sinais que eu disse que faria ontem, hoje e sempre. Confia e descansa em mim, diz o Senhor. Pai, como diz a tua palavra, com ação de graça, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que vai acontecer da forma que o Senhor falou. E ao lançarmos aos seus pés, e ao orarmos suplicando ao Senhor, e a realizar aquilo que está de acordo com a tua palavra, aquilo que está de acordo com a tua vontade. Nós cremos, Pai, que vai acontecer, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor está fazendo, o Senhor já fez. Nós vamos esperar para dar o nosso testemunho do que o Senhor está fazendo em nosso favor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem, apresente ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia, Senhor. Neste momento, Pai, nós apresentamos todos os pedidos que estão aqui dentro, pois todas as pessoas que colocaram aqui dentro sabem do Teu poder, que Tu és o único Deus, o Deus do impossível.
onde não há mais solução, Senhor, para o homem, Tu entra com a ação. Então nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Teu sobrenatural venha acontecer. Senhor, que Tu possa alcançar cada vida que está sendo representada aqui, Senhor, dentro dessa cestinha, Pai. É uma cesta humilde, mas o dono dessa cesta és Tu, é o poderoso de Israel. Então, Pai, nós repreendemos toda a armação do diabo, todo mal, Senhor, toda seta, todo projeto que seja desfeito na autoridade do Teu nome. Senhor, abençoe os enfermos também, todo espírito de morte, de enfermidade, nós repreendemos, bate em retirada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aquele que está em busca, Senhor, de uma porta de emprego, abre as portas, Senhor, abençoa a sua vida financeira, Pai, os nossos celeiros, Pai, que nunca esteja seco, mas todo o tempo, Senhor, seja um celeiro abençoado, que nada nos falte, que nós tenhamos bastante, Senhor, para dividir também com o nosso próximo. Nos ensina a ser misericordiosos, Pai, nos ensina a ser justos, como a Tua palavra nos falou nesta noite. Eu te peço uma bênção, Senhor, toda especial para cada pessoa que está sendo representada nessa noite. É isso que eu te peço na autoridade do Teu nome. Amém, amém. Aleluia. Agora vamos, irmãos, estender nossas mãos em direção à nossa casa nesta noite, pedindo para o Senhor enviar os anjos guerreiros, anjos poderosos, para nos livrar de todo e qualquer mal. Pai querido, Pai amado, hoje onde a família se reúne, Senhor, diante de Ti, Pai, para Te clamar, Senhor, em primeiro lugar por livramento, por nós termos visto, Senhor, e ouvido, o mundo, Senhor, está em guerra, mas Tu és, Senhor, o nosso protetor, o nosso ajudador. Senhor, nós pedimos que Tu possas enviar os anjos guerreiros ao nosso respeito. Senhor, quando nós sairmos, quando nós chegarmos, Pai, que nem o mal possa nos atingir. Blinda a nossa casa com Teu sangue, Senhor, para que nenhuma praga tenha acesso, Senhor. Todo laço de morte, de enfermidade, caia por terra na autoridade do Teu nome, Senhor. Também eu te peço uma bênção especial pelos casais, Senhor, que estão sendo bombardeados, as famílias, Senhor. Nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus, que todo qualquer espírito maligno que entre nas nossas casas para fazer divisão, para entrar com divórcio, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, pela manifestação do Teu Espírito, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de já. Senhor, que cada um de nós possamos estar na posição que Tu desejas, porque Tu vais só nos entregar as bênçãos, as vitórias, se nós estivermos na posição correta. E se nós não estivermos, que nós possamos, Senhor, entrar, Senhor, a partir de hoje. Nos revela o Espírito Santo. Se nós não sabemos qual é a posição correta, nos revela, Pai, o Espírito de Deus. Agora vai conosco, Senhor, nos dá uma semana de vitória restante, Senhor, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, onde nós estaremos aqui, Senhor, numa grande festa de louvor e adoração, para Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso que eu te peço e te agradeço na autoridade do Teu nome. Amém, amém, aleluia. Também te peço pela bandeira brasileira, Senhor, esse momento, Pai, que nós estamos passando por uma crise, Senhor, em todas as áreas do Brasil. Vem com a providência, Senhor, levanta pessoas corretas, que nós venhamos ter um governo justo, não um governo injusto, Senhor. Põe tudo no prumo, Senhor. Muitos dizem que não há mais solução, mas nós sabemos que tem solução, porque Tu és o Deus de já, o Deus do impossível, Pai. Que esse governo, Senhor, de 2026, Pai, que vai ter essas novas eleições, levanta um homem justo, Senhor, um homem capaz, Senhor, de direcionar esse governo brasileiro.
vitória, vai acontecer o melhor para o Brasil. É isso que eu te peço, Senhor. Ser conosco hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós vamos nos despedir da casa de oração, mas jamais da tua presença. Leva-nos em paz, guardados e protegidos para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, sono tranquilo e reparador. E quando a sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos te adorar na beleza da tua santidade, acreditar e confiar que aquilo que o Senhor prometeu nessa noite vai acontecer nas nossas vidas. Que o Senhor disse que ao lançarmos as nossas preocupações diante do teu altar, diante da tua presença, com ações com súplicas, orações, súplicas, ação de graça, o Senhor ia fazer acontecer na nossa mente a paz que excede o entendimento. Assim nós cremos e assim nós sabemos que vai acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Seja conosco, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto